Opa! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro, eu sou professor de yoga, sou estudante de psicologia e estou aqui hoje para a gente discutir um tema nesse canal, O Pensador. O tema vai ser divergência de pensamento. Fica aí para a gente trocar essa ideia aí. Então, o que eu queria trazer hoje mais ou menos aqui para a gente pensar? Eu não vim com a resposta pronta, não vim com um pensamento pronto, eu só pensei nesse tema por causa de uma coisa que aconteceu comigo nessa semana. Eu tava lá na aula, eu sou estudante de psicologia, eu tava lá na aula e ouvindo um professor de psicopatologia falar que é uma matéria muito utilizada dentro da psiquiatria, principalmente, que é a matéria que ajuda a gente a diagnosticar um transtorno, né? Colocar ele em transtorno depressivo, transtorno de bipolaridade ou algum transtorno de personalidade. E a gente vê, coleta sinais e sintomas e dá um diagnóstico, certo? Essa é uma arte muito mais comum na área da psiquiatria do que na psicologia em si. Mas é importante a gente saber disso também. Mas naquela aula, o que foi interessante pra mim, que eu achei interessante, foi porque eu fiquei pensando o tanto que a minha perspectiva de mundo e visão do ser humano distingue da visão que o meu professor tinha e que várias pessoas também têm, sabe? Tem muitas pessoas que têm a mesma visão que eu, mais ou menos, lógico que não igual, e essas pessoas a gente consegue se entender melhor, né? Agora, tem pessoas que têm perspectivas tão diferentes da minha sobre o que é a realidade, sobre o que são as pessoas, que às vezes eu fico me perguntando como é que, como é que eu vou lidar com essa distinção tão grande? Porque às vezes essa diferença de visão, de perspectiva, às vezes é tão diferente que parece que você não tem um território comum que vocês conseguem habitar ali no campo das ideias, sabe? Parece que vocês têm que sempre, tipo, uma coisa que eu falo, a pessoa simplesmente não consegue compreender algo que eu digo por causa da perspectiva que ela tem de mundo, né? Mas no caso, a perspectiva que esse professor meu tinha de mundo é uma perspectiva, pelo que eu entendi até agora, é uma perspectiva um tanto funcionalista, assim, utilitarista, sabe? Muito da questão daquele discurso de a ciência tem que bater o martelo, tem que ter consenso, tem que ter experimento para comprovar tal coisa, e se não tem, não é da minha conta, não é problema meu. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas pra gente da psicologia não é bem assim, sabe? Porque nós da psicologia, é claro que a gente tem que trabalhar sob a ótica da ciência, é muito importante. Mas ao mesmo tempo a gente tem que compreender que existem várias formas de fazer ciência, não existe só uma forma de fazer ciência, né? Inclusive, tipo, o próprio termo ciência é um termo que ele é amplamente dito, mas ele é difícil de se ter um consenso realmente sobre o que é ciência, principalmente na área da psicologia, né? E aí eu percebi isso, eu percebi essa diferença de raciocínio, de perspectiva, e essa falta parece que uma falta de curiosidade sobre o mundo, sabe? Me parece que tem muito disso hoje em dia. Eu vejo muito isso em forma de arrogância hoje em dia. E essas pessoas que são arrogantes, assim, que falam coisas desse tipo, que parece que essas pessoas perderam a curiosidade no mundo, pararam de olhar para a coisa em si e começaram a olhar para uma teoria antes da coisa. Eu acho que isso é um pouco da ideologia
É você não estar mais aberto para entender, para construir, para entender a sua realidade de forma nova, né? Porque apesar da gente envelhecer, a gente continua tendo a oportunidade de enxergar as mesmas coisas com outros olhos. Mas tem gente que não quer fazer isso, né? Então eu percebo um pouco disso, assim. Parece que essas pessoas, talvez elas se decepcionaram com algo. Às vezes eu sinto que essas pessoas que querem provar que elas estão certas e cancelar as outras perspectivas, parece que são pessoas machucadas, pessoas que foram calejadas, que foram decepcionadas de alguma forma com o mundo e retribuem para o mundo isso, né? Essa forma de desprezo pelo novo, né? Então, eu acho que é basicamente isso, assim. É mais uma reflexão, ficou meio vago aqui, mas eu acho que pra quem entende o que eu tô falando não ficou nada vago. E eu acho curioso, mas eu vou deixar uma frase aqui. Acredito que a frase do dia seja: conhecer aquilo antes de conhecer sobre aquilo. Eu acho que é uma coisa interessante a se fazer. Um abraço aí, deixa seu like, se inscreve no canal para me ajudar no meu trabalho. E é isso, um abraço para todos vocês aí que estão me assistindo.